Olá, me chamo Maicon Luiz. Vou estar repassando um pouquinho do meu depoimento aqui para vocês aí na PMI. Essa daí que vocês estão vendo aí do lado é a minha essência uraniana. O nome dele é Urs. É um ser uraniano da quinta dimensão de Urano. E essa imagem ela foi captada pela Rosa Telbe. A Rosa Telbe é a artista que canaliza esses quadros. E ela faz a representação de anjos, mentores, uma pessoa que tem capacidade de poder fazer esse tipo de trabalho. Eu descobri que a minha essência uraniana já tem mais ou menos 12 anos, 12, 11 anos. E foi através do trabalho do Fábio e da leitura dos livros que foram me gerando alguns insights de memória, percepções diferentes, sensações diferentes e coisas que dificilmente eu explicando aqui as pessoas entenderiam, mas que me levou a entender que a minha essência era uraniana. Isso foi mais ou menos entre 10 e 12 anos, mais ou menos o tempo que eu acompanho também o trabalho do Fábio. Esse processo do despertar foi me gerando muitas dúvidas no começo, porque, como muitas pessoas, a gente não sabe que está despertando. A gente tem uma breve noção, um vislumbre de que algo diferente está acontecendo, mas a gente não sabe explicar, nem para nós mesmos e nem para quem está à nossa volta. Você tem divergência de pensamento com família, amigo, colegas de trabalho, enfim. Tudo que é igual, é ao mesmo tempo diferente para você. Então é uma situação um pouco confusa no começo. E isso porque a mente humana ela não está acostumada, né, a lidar com esse tipo de situação. Mas é uma mudança em processo. E eu acho que a dificuldade é uma fase de adaptação. É isso. As pessoas elas me perguntam se eu acredito. Eu falo um pouco sobre algumas coisas para certas pessoas, né? Não todas. Elas têm curiosidade, né? Perguntam se eu acredito ou não e eu sempre digo para elas que acreditar ou não, você crer ou não em alguma coisa, denota um sentido religioso, né? De ter fé em alguma coisa. E eu não gosto da sensação de acreditar em algo e não entender o que está acontecendo comigo. E ao ler esses livros do Fábio, eu entendi que certas coisas precisam ser vividas. Elas são complexas. Por mais que você leia, aquilo não responde totalmente o que você precisa. Você precisa ler, você precisa experienciar isso de alguma forma. Quando eu falo experienciar, realizar projeção astral, procurar fechar os olhos, mentalizar de alguma maneira a aproximação de algo, incitando, né, para que alguma coisa venha a acontecer. E geralmente acontece com quem se esforça um pouquinho, geralmente acontece. Mas o que falta na grande humanidade é entender que não é porque você não vê alguma coisa que essa coisa não exista, né? A própria ciência já mostrou um universo de escalas que nós não enxergamos. Então, o fato de eu acreditar ou não em extraterrestre não vai dizer absolutamente nada, né? É necessário estudar e vivenciar algumas coisas fora do corpo. Existe uma ligação muito tênue, né, entre espiritualidade e esses seres extrafísicos, né? Mas o princípio é esse, é você ir entendendo, estudando e tentando vivenciar isso de alguma maneira. E entendendo que certas experiências são para você, não é para você e para o outro. Cada pessoa toma o seu caminho para poder desenvolver aquilo que está conhecendo. Mas tem coisas que fazem parte do seu cunho pessoal, da sua experiência pessoal, e que talvez as pessoas não venham a entender. E isso é absolutamente normal, porque esse processo do despertamento ele é individual. Então, quando as pessoas começarem a entender que antes da pergunta, ou antes até mesmo do conhecimento, viver vai trazendo certas noções do que a gente precisa sobre a nossa realidade
e sobre aquilo que a gente ainda não entende. É um paralelo, entender vivendo. Eu acho que esse é o sentido dessa pergunta sobre extraterrestres. Temos que estudar, procurar entender e ao mesmo tempo vivendo algumas coisas para chegar em certas conclusões. É a mesma pergunta que também me fazem, né? Eu não acredito em extraterrestres. Eu nunca acreditei e não vou acreditar. Por quê? Porque eu sei que eles existem, né? Eu tenho mais do que certeza. Isso é sentido por mim. É mais do que óbvio. E eu não preciso provar isso para ninguém. Eu sei que eles existem e eu não acredito neles, porque eles não precisam da minha fé. Eu acho que isso é algo que precisa ficar bem claro também. O que eles querem é que vocês entendam que as coisas acontecem debaixo dos nossos narizes e a gente não percebe, a gente não se abre a senti-las. Isso é que o ser humano precisa, procurar se sensibilizar mais com relação às coisas que estão à sua volta. Na humanidade de hoje eu vejo muito materialismo, vejo muito consumismo também. O ser humano ele acabou se tornando vítima dele mesmo. Ele produz algo que ele quer comercializar e ele acaba sendo dominado por aquilo que ele produz. Isso resume aí uns 80% da humanidade hoje. Mas dentro dessa quantidade de 7 bilhões de seres humanos, tem sempre aquelas pessoas que querem buscar um sentido para a vida, que querem entender o desejo da vida. Qual que é a nossa missão como civilização? Qual que é o nosso objetivo? Nós temos desejos muito individuais, né? Passar no emprego, ter uma boa família, ter estabilidade financeira, ter aposentadoria. Isso não pode representar o sentido da existência de uma civilização. É muito pouco. Desde quando eu era garoto eu me perguntava sobre isso, né? E é verdade, é muito pouco. Eu espero que a humanidade com o tempo possa encontrar um caminho mais grandioso do que a aposentadoria, que ela possa olhar mais para o sentido da vida junto com o meio dela. O planeta, ele é um ser vivo, ele não é um pedaço de terra cheio de grama. Então, quanto antes o ser humano entender certas coisas, mais fácil é para ele aceitar certos processos. E ele precisa passar por isso, quer queira ou não. A questão é que a maioria nem sabe para onde quer ir. Eles sabem quais são os objetivos de vida dentro de um sistema análogo à escravidão, mas eles não sabem qual é o sentido da vida. E o sentido da vida não é, como eu disse anteriormente, pagar imposto, arrumar um emprego, casar, ter filhos. Isso são desejos terrestres, são hábitos humanos, né? O sentido maior de tudo é da civilização para com o meio onde ela vive. Por que nós fomos criados? Isso tem algum sentido. E eu não quero acreditar que seja para eu conseguir pagar as minhas contas no final do mês. Isso é muito pequeno, é bem pequeno mesmo. Então eu espero consciência, porque se a humanidade não tomar consciência, o planeta vai tomar pela humanidade. E com certeza ela precisa disso, quer de uma forma ou de outra. Que as pessoas busquem experimentar mais certas coisas que existem na vida, né? Que elas possam fugir um pouco desse parâmetro piramidal que existe dentro do nosso sistema, porque ele conduz o ser humano a um topo com muito esforço, sacrifício, perda da sua própria vitalidade, para que depois no topo dessa pirâmide ele possa sair rolando, que é o momento que ele desencarna. Ele vai até o topo e depois rola, sem propósito ele volta ao pó. Pouco proveito teve em uma vida tão cheia de materialidade e desejos. É aquele desejo de vencer na vida, né? Ser alguém na vida. Por quê? Porque os seus pais disseram isso. Porque os seus amigos dizem isso. Você precisa ser alguém na vida, né? E o que é alguém na vida? Tudo isso é um padrão vendido pelo sistema. É aquele modus operandi da população mundial. Os nossos parâmetros morais, eles precisam sim ser preservados, mas não com modus operandi.
procure absorver, mas procure entender sentindo isso de alguma maneira. Eu acho que esse é o meu recado para a humanidade. Aprendam a viver aquilo que vocês não entendem ainda. Não precisam entender no início, apenas desejem viver isso e as coisas vão se aproximar de vocês. E aí vocês vão entendendo depois o que são essas coisas. Se você não sabe nada, se você busca conhecer, esse é o caminho. Se você já sabe, bem-vindo a uma nova era, uma nova forma de pensar. Bom, é esse o meu recado, espero que tenha tido algum proveito. Eu recomendo os livros do Fábio, me trouxeram muitas mudanças na vida. Leio e releio até hoje, porque cada leitura é uma experiência diferente. Por mais que você leia, a sua ótica humana, ela às vezes interfere na leitura. Então, se você lê uma vez, não se dê por satisfeito. Leia de novo e de novo e de novo, até que você não consiga desenvolver uma outra opinião sobre aquilo que você leu. E aí eu acho que você vai estar trilhando um bom caminho para um entendimento que vai nos levar ao segundo patamar, acredito eu. Então é isso. Um forte abraço e a gente se vê. Até mais.